Fui trabalhar com o Gasparetto, ele tinha uma companhia de teatro, eu já frequentava lá, e eu fui convidada a trabalhar lá com ele. E aí eu conheci o Otávio, e aí eu tô aqui hoje. Então, o teatro foi a abertura para um monte de coisa, né? E aí eu fui trabalhar com o Gasparetto, e aí eu comecei a ver o sentido disso, de fazer os olhos das pessoas brilharem. O que eu não consegui fazer em 4 anos de curso, de curso profissional, eu vi ali. De entender o que era para aquelas pessoas estarem lidando com a arte. Eu acho que quando você fica tão focada na arte, você não consegue entender a transformação que ela faz. E pegar aquilo que não é bom da arte, deixar de lado, que eu acho que o que não é bom da arte é a coisa do ego, do orgulho, que isso tem muito, né? Isso é muito forte dentro do trabalho de arte. E deixar isso de lado e conseguir olhar para pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer arte, que esse era o intuito do trabalho do Gasparetto. Pegar pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer teatro, nunca conseguiram, e a gente plantar essa sementinha, assim, e ver como que essas pessoas lidavam com esse corpo, como que as pessoas que a gente nunca imaginou que poderiam fazer uma coisa bonita, transformar algo que a gente olhava e falava, não, a gente não vai conseguir fazer. E aquilo se transformava numa coisa belíssima, né? Que é o que a arte produz pra gente, esse belo. A gente olhar e falar, meu Deus, Como que deu isso? como que a gente conseguiu, né? Uma coisa tão crua, a gente fazer uma coisa tão linda. E aí foram os meus 2 anos e meio que eu fiquei lá no Gasparetto trabalhando, e junto eu trabalhava com arte e educação. Eu levava arte para as crianças. Nossa, e você falou que era um público imenso, né? Era sexta, Imenso. sábado e domingo para 1.000 pessoas Para mil cada dia. pessoas Era cada muita dia. gente, cara. Isso era. E você colocava, você falou 140 pessoas? Eram Que 140 pessoas na companhia do Gasparetto, chamava Companhia das Luzes. era um espetáculo tipo Broadway, né? Com Era. tanta gente Era tipo assim. Broadway, era muito figurino, era uma coisa assim enlouquecedora de figurino. Uhum. Cada cena tinha figurino diferente, cada um produzia o seu próprio figurino. Era um processo de compor aquela arte, desde de quando o Gasparetto entregava pra gente o texto, porque os textos eram todos mediúnicos, e ele entregava, fazia aquelas divisões de papéis, tinha teste. Era muito legal, porque o pessoal era da maior parte da terceira idade. Então eles iam fazer os testes bonitinho, decoravam os textos, era uma graça de ver aquilo. E eram 140 pessoas, era musical. Olha, pra você ter noção, era musical. Era dança o tempo todo, eram coreografias dificílimas, assim, para fazer. E a gente fazia, eram 140 pessoas, um espetáculo de mais ou menos 2 horas e pouco. Caramba. Eram espetáculos bem longos. Pra gerenciar tudo isso. Para gerenciar isso não era fácil, não era fácil. Eu ficava bem com a parte de dramaturgia, e com help lá para ensinar a galera a fazer umas coreografias, assim. Mas eu ficava mais com a parte de encenação, de dramaturgia do pessoal, né? Ensinar o pessoal a. E como que foi a história que uma hora que você foi entrar no palco e o Calunga apareceu? Pra quem não sabe, o Calunga era o espírito que o É, Gasparetto incorporava. eu tava não era, a gente não tava numa peça, mas a gente tava naqueles domingões, lembra que o Gasparetto Hum. fazia? E aí foi muito bonito, porque eu tava do lado, assim, do Gasparetto, eu nunca tinha visto o Calunga, assim, com ele. E aí foi muito bonito, porque eu tava do lado, e o Gasparetto ia entrar, e a gente ia entrar depois pra compor a parte de trás, tudo. E foi muito bonito, porque eu percebi que ele incorporou o Calunga, e aí eu senti ele segurar, assim, minha mão, sabe? E aí aí eu lembro que me arrepiou, só de falar me arrepia, assim. E aí eu olhei pra ele, e aí ele fez assim, só a gente pra construir uma coisa tão linda assim. Soltou da minha mão e entrou. E eu lembro que eu fiquei assim num êxtase, porque era tudo tão. Eu ficava, sempre tentava imaginar como aquilo tudo dava certo. Eu falava, não, não é possível que tem alguma coisa muito por trás aqui que dá tão certo, não tinha erro. As coisas eram programadinhas, assim. Tudo bem, o Gasparetto tinha seus pitis ali, né? Que ele sempre tinha. Mas e a gente percebia assim essa força assim energética, essa força espiritual assim. E esse dia que o Calunga pegou a minha mão, eu falei, nossa, realmente ele tá aqui. Porque para mim o Calunga era alguém que eu escutava pela rádio, né, que eu nunca tive contato. Isso foi muito assim, ficar perto do Gasparetto era um presente. Eu falo que era um presente divino. Ficar perto daquele ele faz muita falta, né? Ele faz muita falta assim no nosso mundo. Então estar com ele praticamente todo dia a gente estava lá, sentava, conversava, era um presente, assim, estar perto daquele cara. Ele era top, né? Ninguém nunca vai conseguir chegar
a ser um Gasparetto, assim, da vida. Era muito lindo mesmo. E tem outra história marcante aqui que eu fiquei sabendo, que me contaram, que é uma história que Otávio essas fofoca, eu né? não sei de onde que ele tirou exatamente isso, que ele falou que que o Gasparetto caiu nos seus seios. Foi isso Eu que ele me caí mandou. pelada em cima do Gasparetto. Eu falei, eu vou transmitir essa eu caí. informação. Eu caí sem roupa em cima dele. Mas tudo bem, né? São coisas do Zap Zap. A gente tinha uma peça que chamava Vai Dar Certo, eu acho que era isso. Nem lembro o nome, mas acho que era uma coisa meio assim. E tinha uma cena que eu fazia uma dança nua. Eram eu e mais 2 meninas. Que já é uma dificuldade, né? Diga-se de passagem, Principalmente né? porque você... O nosso querido Sherminator aqui sonhava no palco que estava sem calça, não era? É verdade. Não é? Porque Não, mas tava de cueca. só interrompendo essa história incrível, mas assim, a nudez, ela é muito difícil. Ainda mais no palco, não é? Com 1000 pessoas. Às vezes você tá no banheiro, você já fica só você fica, eita, nós, né? Imagina pra 1000 pessoas olhando você pelado. E o pior de tudo é que foi assim, nós chegamos no dia de apresentar a primeira estreia. A gente chegava de manhã pra preparar tudo. Estreia. Deu 2 horas da tarde, o coreógrafo, que na época era o companheiro do Gasparetto, que era o Baltazar também, que o Baltazar acabou falecendo por conta do Covid. E ele chegou pra mim, era umas 2 da tarde. A gente estreava às 8. Ele falou assim, eu vou pôr uma dança nova. Eu falei, meu, você tá louco? É muito perto. Como assim? A gente vai estrear daqui 6 horas. Ele falou, eu vou colocar uma dança, você e mais 2 meninas, só que vocês vão dançar nua. A gente vai treinar aqui, mas vamos treinar de roupa mesmo. E a gente fez ali, era uma dança. A gente ensaiou ali umas 2 horas e eu tinha exatamente 30 segundos para tirar uma roupa, que eu tava dançando no palco, eu tinha 30 segundos para tirar a roupa, dar a volta e aparecer do outro lado do palco para sair dançando pelada. Primeiro dia ninguém sabia que ia acontecer isso. E a gente, né, fez a dança, tudo assim, e a gente saía meio de lado pela coxia. A gente saía de lado. E o Gasparetto tava sentado no chão. E eu não vi, porque tava tudo meio escuro. E eu fui saindo, assim, tipo, arrasando, achando que eu tava arrasando. E eu caí em cima dele. Só que quando eu caí em cima dele, ele deitou no chão. E aí eu caí com os peitos bem na cara dele, assim, foi muito engraçado. Porque ele pôs a mão assim pra fora e ele ficava assim, tira esses peitos da minha cara. Tira esses peitos da minha cara. E eu já tinha que sair correndo pra colocar a roupa pra entrar em outra cena, né? Então foi um acontecimento muito engraçado. E aí eu contei isso pro Otávio e claro que ele falou isso pra você, né? Entendi, ele repassou, né? Histórias do Zap Zap. Acontecia coisas muito interessantes, assim. Tinha pessoas, assim, que estavam no meio da cena mesmo, totalmente incorporadas. Ah, sim. Lá, né, era um bom espaço para isso. Totalmente incorporadas, assim. Faziam as cenas incorporadas. Não era a pessoa ali que estava... Mas eram intervenções divinas, porque você tinha várias pessoas que eram idosas, que talvez que não conseguissem realizar determinada coisa, que é difícil de lembrar, difícil de dançar, não sei o quê. E aí começava tudo milagrosamente dar certo. Não é possível que não seja intervenção. Eram umas intervenções bem legais, assim, que tinham, assim, bem tinha aquelas que não eram tão bacanas, mas eram bem pequenininhas, mas intervenções sempre... A galera era muito do bem, né? Ali era todo mundo muito do bem. Era todo mundo muito, muito realizado e muito feliz dentro daquele lugar. Né? Então, eu tive essa oportunidade, assim, de escutar o Gasparetto na barriga da minha mãe e passar 23 anos depois e trabalhar com ele, assim, ter essa honra. Acabei saindo de lá por conta de trabalho, eu precisava trabalhar, não tinha mais tanto tempo para me dedicar ao teatro, e acabei saindo de lá, mas aí teve só mais uma temporada e aí tudo foi meio que se desmanchando, assim, porque a despesa também era grande, o compromisso das pessoas tinha que ser muito grande para estar lá, né? E começou a vir muita gente profissional querer trabalhar lá. E aí começou a perder um pouco dessa essência, né? E aí eles acharam melhor parar, porque não era a essência da companhia isso. E aí acabou a companhia, mas que faz muita falta. Eu nem sei se tem no YouTube alguma coisa assim. Depois tenta procurar lá, Companhia das Luzes Gasparetto. Isso aí é uma excelente oportunidade, Guru, que a gente tem. Vai falar que você quer dançar pelado.
Não, não, não. Não, mas uma das ideias aqui que eu sempre tive para este projeto, o que que era? Era fazer o Paranormal Experience in Concert, Ah, sim, claro. entendeu? Com bailarinos caracterizados, tudo uma exatamente. coisa assim, música orquestrada e não sei o quê, vários atos. Eu até cheguei até a bolar umas coisas. Lembra que a gente ficava falando sobre isso? Sim, sim. De como seria o nosso show, Verdade. nosso Paranormal in Concert. Muito bom. Dá pra fazer, né? Tudo. Juntar tudo isso aí. É verdade. Esse é um sonho que hei de realizar. Claro. Até as músicas, todas as músicas que eram feitas ali eram as próprias pessoas que faziam as letras, os arranjos. Era tudo produto da gente ali. Exatamente, quando tem essa coisa assim mais verdadeira, não que o profissional não seja bom, o teatro profissional é maravilhoso, mas aí ficava aquela coisa tão verdadeira que acabava ficando bom, né? É. Essencialmente com amor, a dedicação das pessoas e tal.